Isso aí foi curioso, porque acho que a maioria acompanhou, mas quem não acompanhou, o Palmeiras deu a saída de jogo no primeiro tempo e no segundo tempo, de novo, o Palmeiras deu a saída de jogo. Sim. E aí chamou muito a atenção, porque o Carlos Eugênio Simon, comentando aqui no Linha de Passe, falou, nunca tinha visto isso. O Simon falou. Só que, cara, é um erro de direito. Isso eventualmente pode ir até para um tribunal, porque é um erro de direito e a partida eventualmente ser até cancelada, pelo menos na frieza ali da lei. E ontem, depois do jogo, o Freitas falou que foi avisar o árbitro. Falou, professor, eu vi isso. Segunda, agora é nossa vez. Vamos ver o que o Freitas falou. O Palmeiras começou o jogo nos dois tempos, duas? Sí, las duas veces, mas o juiz a mí me había falado que eu não tinha que falar com ele, porque senão me iba a tomar cartão de novo. Mas eu gritei para ele, pero bueno, ele não escuchou ni nada, entonces já había começado o jogo. Então, acho que son cosas que también tenemos que estar un poco más despiertos en ese sentido y bueno, ya está ahora. Tampoco es que es la muerte de alguien, pero bueno, para la próxima vez tenemos que estar más vivos en eso. Aí eu concordo com o Freitas, a arbitragem tem que estar ligada. Eu acho que o erro foi do árbitro. E chama a atenção que o Freitas foi falar, o árbitro sai daqui. É porque tem essa mania no futebol brasileiro que os árbitros, eles pegam um jogador ali e falam, não pode conversar mais. Não pode conversar mais, e aí se conversar, amarelo. E o Freitas estava até ajudando. Sim, professor, está errado. Exato. E ele já tinha amarelo, o Freitas, se Já não me tinha engano. amarelo. E aí, se ele fosse reclamar, segundo amarelo, expulso por ajudar o árbitro ainda. E o Carlos Miguel, foi engraçado que quando perguntaram pro Carlos Miguel, ele não entendeu. Falou, não, mas como assim? Deu saída duas vezes? Aí precisaram explicar pro Carlos Miguel. Ele falou, pô, nem tinha reparado. Ele até riu, assim, da situação, porque é curioso. Eu Sim. também nunca tinha visto. Na sua longa carreira, trajetória de vida, você já tinha visto, Felipe? Não, na minha longa carreira, assim, meus bons anos vividos, nunca vivi esse tipo de experiência aí, não. Agora, ô Bruno Andrade, a questão é a seguinte, e aí, o jogo pode ir pro tribunal e pode ser cancelado, Bruno? Eu conversei mais cedo e até troquei aí mensagens no nosso grupo de apuração com o representante de arbitragem da Federação Portuguesa, enfim, português, que também representa Portugal na UEFA e, consequentemente, na FIFA. E perguntei para ele sobre esse lance. Ele também disse que na longa carreira dele, ele nunca tinha visto ou passado por algo parecido. E aí me explicou a regra que é mundial. Ou seja, vale no Brasil, como vale em Portugal, vale em qualquer canto do mundo, numa competição ou, enfim, numa confederação ou entidade que seja ligada à FIFA. Que foi o que você disse logo no começo da live, Bruno. Que tem o erro de direito e o erro de fato. Eu não sei se no Brasil é a mesma pronúncia, se é a mesma nomenclatura, mas em Portugal ele me explicou isso, o erro de direito e o erro de fato. O erro de fato são aquelas interpretações de jogo. Você dá um cartão amarelo de forma estranha, um pênalti que não foi pênalti, tudo isso depois é discutido na comissão de arbitragem para o árbitro ser punido ou não. Ou seja, muito mais uma questão de interpretação e leitura da regra. Esse é o erro de fato, que não leva a lugar nenhum a não ser a punição ou eventual punição do árbitro ou da equipe de arbitragem. Aliás, parênteses, esse erro não é somente válido pelo árbitro. Ou toda a equipe de arbitragem, toda a comissão de arbitragem entra no pacote do erro. Porque se o árbitro não viu, o segundo árbitro teria que ter visto, o VAR teria que ter alertado, então todo mundo vai no mesmo pacote. Claro que a culpa principal é do árbitro principal, mas se o erro acontece, esse árbitro, esse ex-árbitro aqui me explicou que a culpa é de todo mundo ou de toda a comissão de arbitragem escalada para o jogo. E aí vamos então ao erro de direito. Ô Bruno, que é o desconhecimento da regra. Então, e só em cima disso, a Renata Ruel chamou a atenção para um fato aqui que é curioso. Você está falando de toda a equipe de arbitragem. Existem ali, né, o árbitro, assistente, o auxiliar 1, auxiliar 2, o quarto árbitro e tem também o inspetor da arbitragem. Sim. Que é alguém que está acima e que está ali também acompanhando. E o inspetor era o Rodrigo Sintra. O experiente Rodrigo Sintra. Que é justamente o presidente da comissão de arbitragem. Então também passou, né, é o chefe de todo mundo e também acabou passando por ele, Bruno. Olha aí. Ou seja, o que aumenta a pressão e aumenta a expressividade do erro do lance, né? Que é incomum, totalmente incomum. Para fechar aqui, tem a questão que você falou, então, do erro de direito, que é a não interpretação correta da lei, ou desconhecimento da lei, que foi esse caso. Ele não cumpriu uma lei, que é, no primeiro tempo, uma equipe sai com a bola, no outro tempo, é outra equipe que tem que sair com a bola. O que esse ex-árbitro me explicou é que esse tipo de erro
é grave, mas não tem impacto no resultado da partida. Então, para ele, na interpretação dele e automaticamente na interpretação da FIFA ou das entidades que gerem o futebol em cada país, é a típica situação que não vai depois ter interferência numa eventual repetição do jogo ou anulação da partida. Fosse um impacto maior, por exemplo, ele me deu o exemplo se o lateral arremessa a bola uma lateral e a bola vai direto pro gol, não toca ninguém e o juiz confirma o gol. É um erro de direito e que tem impacto direto na partida. E aí o Fluminense poderia entrar com recurso e pedir a anulação da partida e potencialmente ela seria anulada. Como é um erro de direito, mas que não tem impacto no resultado da partida, o máximo que pode acontecer sim é o Fluminense reclamar e depois a comissão de arbitragem, a equipe de arbitragem, o árbitro, todos eles serem punidos, mas vai parar por aí. Então, na interpretação dessa pessoa que trabalha para a FIFA, um ex-árbitro, não tem a menor chance de existir uma anulação do jogo ou repetição do jogo. O que vai acontecer se não for o Fluminense, ele até acredita que, na verdade, como o erro é tão claro, tão sintomático, que a própria comissão de arbitragem vai punir o árbitro ou vai punir os envolvidos sem a necessidade de ser o Fluminense a fazer a queixa. O Fluminense pode e deve fazer uma queixa, mas não é isso que vai ser significativo na tomada de decisão da comissão de arbitragem. Até aqui a calha com o que o Bruno falou, a nota oficial da CBF sobre esse ocorrido no jogo de ontem. Vou ler rapidamente aqui. Que enviou para o Luciano Borges, é isso? Para o Luciano Borges aqui da nossa equipe. Que aqui, em Palmeiras e Fluminense ontem, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ao reiniciar a partida no segundo tempo, o árbitro Felipe Fernandes de Lima deu novamente a saída de bola para o time paulista. A comissão de arbitragem da Confederação tomou ciência do ocorrido e o árbitro já foi devidamente advertido. Aí, o que explica a decisão que não vai ocorrer numa anulação da partida. A partida terminou com a vitória do Palmeiras por 2-1, mesmo placar do primeiro tempo. A avaliação da comissão é que o erro do procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, pois assim que a partida foi reiniciada, o Fluminense adquiriu a posse de bola e não houve sanção disciplinar, gol ou fato relevante imediatamente subsequente. Então a avaliação da comissão da arbitragem é que o erro existiu. Sim. E o Felipe Fernandes de Lima. Isso, ele já foi advertido, mas que o erro não teve uma consequência no jogo. Exatamente, que o Fluminense adquiriu a posse de bola e não saiu um gol dessa saída de bola do Palmeiras. Mas aí, assim, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar e, o pessoal já tá mandando aqui, por exemplo, isso é uma polêmica aqui, somos Palmeiras de Bebedouro, aqui interior de São Paulo. Já fui muito pra Bebedouro. Já foi? Já fui. Tive uma ex-cunhada que mora lá. Ah, é? É. Isso não interferiu no jogo. Bebedouro, eu acho que é a cidade do Fábio Carille. Procura aí se é a cidade do Vamos descobrir agora. Mas aí a questão é a seguinte, né? Primeiro, mostra assim, um erro que não deveria acontecer da arbitragem, e eu acho que o que o Freitas fala é importante, que ele foi alertar o árbitro. E o árbitro não quis nem ouvi-lo. Até na entrevista depois coletiva, o Abel ontem foi expulso, né, Bruno? E eu não sei se vocês acompanharam, mas ele falou assim, que uma das reclamações, ele falou que ele foi reclamar era um tiro de meta e o árbitro foi falar que era escanteio. E o árbitro deu escanteio. Se não me engano, foi naquele lance logo depois do gol que o Fluminense diminui, que tem uma bola assim que é desviada e o Otávio quase alcança assim e a bola vai para fora. Era quase um empate do Fluminense. E a bola de fato pega assim, acho que no Kelvin e era escanteio mesmo. Só que o árbitro, quando o Abel vai reclamar, segundo o Abel falou, o árbitro quando ele vai reclamar, o árbitro fala que não, o VAR já falou que foi escanteio. O Abel falou isso. Que o árbitro justificou assim, não, tô marcando escanteio porque o VAR falou que é escanteio. Isso não pode acontecer. Sim. Porque o VAR não está lá para definir o que é lateral e o que é escanteio. Então, acho que assim, são aspectos, são elementos assim do jogo que talvez não tenham tido um impacto direto, mas que mostram como a arbitragem é insegura e está fragilizada, Bruno. Totalmente. Totalmente, Bruno. Mostra muito da ineficiência, falta de atenção que infelizmente tem acontecido aí nos últimos jogos no futebol brasileiro, independentemente de ser estadual ou jogos do Nacional. Enfim, infelizmente é por aí. Então, eu não sei se você acabou de falar que o Abel Ferreira foi expulso, né? Isso. Então, e aí tem a súmula aqui do árbitro, que ele foi expulso após o fim da partida, né? E o árbitro alega na súmula que ele se dirigiu ao árbitro e ao quarto árbitro de maneira ríspida, grosseira
e gesticulando com os braços e batendo palmas de forma irônica e debochada, proferindo as seguintes palavras de forma acintuosa. O que ele falou? Você é cego, não viu o lateral que era para o nosso time K. Vocês nunca o quê? K. Cará. Que, pô? Ah. Pode falar? Não pode, não. Melhor não, né? Não precisa. Não precisa, né? Todo mundo entendeu. Vocês nunca veem nada Depois eu... com subsequência. E aí, que mais? Informa ainda que, após a expulsão, o mesmo teve que ser contido por integrantes da sua equipe para deixar o campo de jogo. Depois do jogo, né? Depois do jogo ainda foi Também expulso. exagerou ali. Na entrevista ele falou, exagerei mesmo, tal, muitas vezes eu exagero. Ele até brincou, falou assim, eu gosto do Zubeldia, mas imagine se eu tivesse feito o que o Zubeldia fez lá no último jogo ali do Carioca, fez quando coisa ele... parecida também. Quando ele invadiu o campo daquele jeito lá, o Zubeldia. Não, aquele jeito O não. Zubeldia é a versão argentina do Abel, né? E vice-versa. É uma boa definição. Como é que é? Como é que é, Bruno? O Zubeldia é a versão argentina do Abel e o Abel é a versão portuguesa do Zubeldia, né? Boa isso definição. aí. Boa definição. Mas a entrevista do Zubeldia ontem foi muito boa. Foi muito tranquilo, assim, muito... Falou sobre vários temas que são polêmicos, até das expulsões. Ele falou, já melhorei, né? Porque acho que em 25 jogos com o Fluminense, ele foi expulso uma vez só. E já é um número melhor do que era no São Paulo, lembra? Sim. No São Paulo ele era expulso toda hora. Era amarelo e aí ele ficava suspenso pro próximo Mas aí jogo. sabe o que eu achei legal que ele falou? Ele falou assim, quando eu sou expulso várias vezes em sequência, é sinal que eu que tô errado. Porque se tem uma expulsão ou outra, aí você pode falar, o cara me expulsou, exagerou. Mas aí ele falou, e eu achei legal, ele falou, quando eu sou sempre eu o expulso, é sinal que eu tô agindo errado, por isso eu tô tentando melhorar. Autocrítica, é difícil você ver essa autocrítica. E achei que ele foi bem. Importante. A Renata só destacou aqui que o Sintra, Bruno, ele não podia interferir naquele momento. Mas ele não podia alertar? Não Nem podia. alertar? Não, porque aí seria uma interferência externa. Mas não tinha nem reiniciado o jogo. Mas ele é um inspetor que está ali avaliando, tá? Ele não... Ali cabe, como o Bruno falou, a árbitro, assistente, 1 e 2, e ao quarto E árbitro. o que ele tá fazendo lá, então? Ele está justamente acompanhando o trabalho dos árbitros, do quarteto, mas ele não está ali, ele não pode ali interferir nesse sentido de falar, devia ter marcado isso, marcado aquilo, não eu pode. não tô falando de marcar lance de falta e tudo mais. É uma questão grave isso aí, o reinício do jogo com mas o time. é uma Não tinha nem reiniciado o jogo. Mas ele não pode, segundo a Renata, ele não pode interferir. Se a Renata falou... Então isso é a regra, né? São só os 4 que estão ali que podem marcar, entendeu? Que podem, né, no momento ali, conversar, nem o VAR pode. Bobeira do cara que é o chefia arbitragem. O chefe tá lá justamente para ver, vocês fizeram besteira aí. Sim. Entendeu? E vai avaliar. Fala, Bruno. Não, até para trazer aquela questão de novo, até um exemplo, uma curiosidade, na verdade, puxando aqui para Portugal, do erro de direito, o erro de fato. Esse ex-árbitro que trabalha também para a UEFA me contou uma história em Portugal, há uns 10 anos mais ou menos, no jogo Vitória de Setúbal e Sporting, houve um erro de direito contra o Vitória de Setúbal. O Sporting, se eu não me engano, marcou um gol de forma incorreta, foi um erro clamoroso que teve impacto evidente no resultado da partida. A partida terminou 1-1, o que é raro, né? Porque geralmente é sempre os grandes que vencem aqui os pequenos de Portugal. O Vitória de Setúbal tinha o direito de abrir um recurso, ou pedir um recurso para anulação do jogo e, consequentemente, a realização de outro jogo, porque o erro de direito teve impacto no resultado da partida. A questão é que o Vitória de Setúbal achou por bem não entrar na justiça desportiva, ou pelo menos abrir o recurso, porque acreditava que se tivesse um novo jogo poderia perder para o Sporting, ou seja, está acostumado a perder, preferiu empatar e assumir o resultado. O Thiago teve essa percepção e a entrevista do Cebolinha também repercutiu bastante, Thiago. Sim, a gente reparou um abatimento evidente nos jogadores, passando na zona mista. O Arrascaeta na zona mista era os jogadores que pararam. Era visivelmente mais abatido, pediu desculpas à torcida. O Léo Pereira também usou palavras fortes para falar que não dá mais para o time usar subterfúgios para falar sobre essas derrotas, sobre esses títulos perdidos, essas taças perdidas, né, como a diretoria do Flamengo está levando nesse momento. Ele foi bem claro nisso. Todos os jogadores que pararam falaram bastante nisso, de
ter que usar como combustível, de não poder deixar partidas como a de ontem acontecer novamente. E sobre o Cebolinha, além de tudo, no final, né, ele deu uma entrevista falando que não irá renovar seu contrato com o Flamengo. O Flamengo, e ele tem um contrato até o final de 2026. Havia uma expectativa sobre uma possível renovação e ele ontem confirmou que não irá renovar. Nosso Daniel Bocato fez uma apuração aí complementar nessa manhã. E parece que esse comunicado do Cebolinha já veio há algumas semanas. O Flamengo não trabalhava naquele momento com uma reposição para essa posição, mas a partir do meio do ano, lembrando, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Eu sei que André Hernan e Bruno Andrade também têm informações complementares sobre esse assunto. O Ian mandou aqui, Bruno, bem que o Cebolinha podia ir parar no Cruzeiro. Cauã Antônio. Nossa, calha bem com o que tá precisando. O Tite adora o Cebolinha, né? Mas eu não sei se o Cruzeiro adora o Tite. Pois é. Nesse momento, há ali alguns impasses, sobretudo com torcida. O que eu tenho do Cebolinha, até para complementar a informação que a gente trouxe agora, o Cebolinha, sim, no começo do ano teve aquela possibilidade envolvendo também o Caio Jorge, mas era muito mais uma ideia do Flamengo do que propriamente do Cruzeiro, apesar do interesse do Cruzeiro e do Tite. Me recordo na perfeição que era o Flamengo tentando colocar o Caio Jorge, o Cebolinha no negócio do Caio Jorge, e o Cruzeiro sempre dizia o seguinte: eu aceito negociar o Cebolinha, quero o Cebolinha, mas nunca em conjunto para reduzir o preço do Caio Jorge. O negócio não foi para frente. Nessa altura, o Cebolinha começou a ter mais rendimento, começou a ser mais aproveitado. Mas enfim, agora traz essa bomba aí que não surpreende muita gente, mas traz essa informação de que não renova, que sai. O que eu recebi agora cedo conversando com uma pessoa próxima ao Cebolinha é que ele trabalha com a ideia de, saindo do Flamengo, a prioridade é permanecer no Brasil. Ele não tem interesse hoje de ter uma nova experiência na Europa, não teve muito sucesso no Benfica. Claro que o mercado do Médio Oriente, quando chega pesado, com valores grandes e os jogadores balançam. Mas nesse momento a ideia do Cebolinha é terminar o contrato do Flamengo e, em simultâneo, ver portas abertas no futebol brasileiro. A preferência dele hoje passa pelo futebol brasileiro. Não tem o clubes. A pessoa com quem eu falei também achou muito cedo já largar nomes de clubes. Mas a gente consegue pensar tranquilamente clubes que podem optar pelo Cebolinha em breve. Mas é isso. A prioridade do Cebolinha saindo do Flamengo é permanecer no Brasil. Aqui no chat estão pedindo no Santos também o Cebolinha. Não, e ele estava jogando muito bem, hein? Aliás, até para analisar aí nos programas, se não foi um erro do Felipe não tê-lo escalado desde o começo. Vou dar me despedir do Thiago. Valeu, Thiago, obrigado, viu? Vocês voltam hoje ou você vai ficar por aí? Vai aproveitar o fim de semana aí? Não, eu cheguei no final de semana passado, então agora amanhã tem plantão pra gente, então tem que voltar. E agora com essa nublada aqui, do jeito que tá, chovendo do jeito que tá, também não tem muito o que aproveitar. Mas só uma infusinha sobre o Cebola para terminar. O Bruno estava falando sobre esse interesse dele em jogar em clubes brasileiros. Alguns clubes brasileiros chegaram a demonstrar interesse nesse início de temporada, fizeram sondagens ao Flamengo. Um deles o próprio Fluminense, rival do Flamengo, e nenhuma dessas negociações foi para frente. Então... Tem essa... No ano passado, que a reta final do ano passado dele foi boa. Ele recuperou. Libertadores, tal, até no Mundial ali. E agora, ontem não ficou entre os titulares. Valeu, Thiago, até mais. Falou, tchau, tchau. Pra gente bater 3 mil... No final do ano, quando eu entrevistei o Cebolinha no campo, lá na conquista da Libertadores, ele confirma que Grêmio e Palmeiras foram atrás. O Palmeiras também? Ele confirmou. Ele que falou, eu falei Palmeiras, eu perguntei o Palmeiras... Não, Cebolinha, você tá errado. Ele que falou. O Bruno Andrade até pode complementar, não foi quando a gente estava trazendo a informação do Caio Jorge negociando com o Flamengo, o Cruzeiro tinha pedido o Cebolinha também. E depois se envolveu também, foi o Luiz Araújo. O Cebolinha era um dos nomes que o Tite gostava. Porque o Bruno lembrou bem, na seleção o Cebolinha foi bem com o Tite. Exatamente. Sim. Não, foi isso. Na negociação com o Caio Jorge, o Cruzeiro pedia aquele valor exorbitante pelo Caio Jorge e que, se fosse para incluir um jogador, eles ainda queriam um valor alto mais o Luiz Araújo. Eles nunca tentaram incluir
o Cebolinha. O Cebolinha, eles avisaram o Flamengo o seguinte: eu topo negociar o Cebolinha, mas quero ele à parte. Não quero envolver no negócio do Caio Jorge e a situação não foi para frente. Mas o Hernan foi muito feliz em lembrar também aí. Grêmio, o Thiago lembrou o Fluminense, Palmeiras, ou seja, o Cebolinha tem muito mercado e, como eu disse mais cedo, a preferência, a prioridade é o Brasil. Então, tranquilamente fica pelo Brasil, ao que tudo indica. Ó, pra gente bater e falar do Neymar, tem informação do Neymar, Felipe? Bastidores da vitória do Santos, João. Ele tava bravo com o Thiago Mendes, hein? Nossa, mas é que ele... Você tá louco. A gente vai falar disso, então, mas tem que chegar aos 3 mil. Tem que chegar aos 3 mil, tá? 3 mil likes? Pede aí, tá fácil hoje Ó, chegar a 3 mil likes, bastidores da vitória do Santos ontem contra o Vascão, que tá na busca por um técnico ainda, hein? E já trouxemos aqui no Fala Fonte. Sim. Já falamos da busca do Vasco por um técnico, e eu acho que vai ser o Renato Gaúcho. Opinião, Tá. não informação. A gente fala já então, mas a gente tem que atualizar o que estão pedindo aqui. Estamos chegando a 5 mil também simultâneos. O que mais de bastidores que temos? Não, é do Leonardo Jardim, ó. Miranda tá perguntando tá. aqui, ó. E o Leonardo Jardim no Cabuloso? Vocês não vão falar? O Teus também tá desesperado. Jardim no Cruzeiro. Mr. Garden não sei aonde. Árvore do Jardim faz sombra nos técnicos do Brasil. É sombra, ô Bruno Andrade? Eu diria que é um eclipse.